Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, Lula e Flávio Bolsonaro iniciam campanha eleitoral. O candidato da direita lotou a praia de Copacabana para apresentar projetos. Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro empatado com Lula em eventual segundo turno das eleições. Os votos nulos e brancos podem fazer a diferença neste ano. O jornal britânico diz que Estados Unidos estudam aplicar mais uma vez a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Balanço prévio dos Correios aponta prejuízo de mais de 5 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026. Acidente entre carretas e veículos deixa 4 mortos no interior do Mato Grosso do Sul. E veja também, Barcelona paga quase meio bilhão de reais para contratar o meio-campista Rodri, o melhor jogador da Copa do Mundo. Boa noite. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro deram início nas campanhas nesse final de semana. Flávio lotou as areias de Copacabana para conversar com apoiadores e o petista foi a São Bernardo do Campo, em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro lançaram suas campanhas neste domingo. Vestindo uma camisa da seleção brasileira, como seu pai costumava fazer, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Flávio reivindica o legado do ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, de 45 anos, foi escolhido como candidato depois que seu pai foi preso por tentar um golpe de Estado contra Lula, após perder a eleição de 2022. Durante o ato deste domingo, o candidato presidencial prometeu endurecer o combate ao crime e elogiou o modelo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Além disso, em menção a um público feminino, disse que em seu governo, abusadores e estupradores de mulheres e crianças vão para a prisão e só vão sair depois que fizer castração química. Eu sei que vocês estão aqui olhando para mim nesse momento e lembrando de uma pessoa. Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. E eu estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há um propósito de Deus para o nosso país. Lula iniciou sua campanha neste domingo com um comício no berço de sua trajetória política, em São Bernardo do Campo, onde, como sindicalista, discursou para multidões durante uma greve geral em plena ditadura na década de 1970. O presidente de 80 anos busca um 4º mandato não consecutivo. Durante o ato, Lula destacou a ampliação dos programas sociais e a queda do desmatamento na Amazônia. Em meio às tensões com os Estados Unidos, o petista afirmou que quer dizer a Trump, aliado da família Bolsonaro, que não se meta nos assuntos do Brasil, especialmente no que diz respeito às eleições. Em 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para uma eleição novamente muito polarizada, em que, além do presidente, vão eleger os cargos de deputado federal e estadual, senador e governador. Uma pesquisa Nexus BTG, divulgada hoje, mostra o presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro e o ex-governador Ronaldo Caiado tecnicamente empatados em eventual segundo turno das eleições. Na disputa entre Lula e Flávio, o petista soma 47% das intenções de voto contra 44% do senador. No cenário simulado entre Lula e Caiado, o atual presidente soma 45% das intenções de voto contra 42% do ex-governador. Segundo a pesquisa, no cenário simulado entre Lula e Zema, o petista tem diferença de 5 pontos percentuais, 46% contra 41%. O levantamento ouviu 2.003 pessoas entre os dias 14 e 16 de agosto e o intervalo de confiança é de 95%.
E o jornal Financial Times publicou uma reportagem afirmando que o governo dos Estados Unidos discutiu novas sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o motivo seria a investigação de uma fonte jornalística que denunciou familiares do ministro Flávio Dino utilizando carros oficiais. A publicação do jornal britânico Financial Times afirma que a reimposição de medidas Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes está em análise. O motivo dessa vez é a autorização de uma operação contra uma fonte jornalística. Segundo o veículo, a medida voltou a ser discutida após Alexandre de Moraes autorizar buscas contra o jornalista do Maranhão, Luiz Pablo Conceição, e contra o ex-secretário de Estado Raimundo Coutrin, que foi apontado como a fonte. Luiz Pablo publicou reportagens denunciando um possível uso irregular de carros oficiais pelo ministro do STF, Flávio Dino, e os familiares dele. Alexandre de Moraes alegou que as informações da reportagem foram obtidas e divulgadas ilegalmente. Na decisão, Moraes afirmou que há indícios de crime de perseguição. Associações ligadas ao jornalismo e comunicação afirmaram na semana passada que medidas que permitam identificar fontes podem ameaçar uma garantia prevista na Constituição e criar um precedente de intimidação da imprensa. Segundo o jornal britânico, o Departamento de Estado norte-americano e a Casa Branca não quiseram comentar o assunto. A Polícia Federal localizou e apreendeu um dos aviões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A aeronave estava em Assunção, capital do Paraguai, e foi levado para Brasília. Segundo informações, o avião é avaliado em 120 milhões de reais e registrou 16 voos internacionais enquanto Vorcaro estava preso. Em nota, a Polícia Federal disse que a aeronave está vinculada a uma empresa investigada na Operação Compliance Zero. E dados contábeis dos Correios mostram um déficit de quase 5 bilhões e meio de reais no primeiro semestre deste ano. Somente no segundo trimestre, que vai de abril a junho, o prejuízo chega a 2 bilhões e 200 milhões de reais. Em nota, a estatal afirmou que não comenta sobre demonstrações financeiras antes da divulgação final e que o resultado final do primeiro trimestre do ano ainda está em processo de fechamento. Lembramos aqui no Gospel News que os Correios voltaram a registrar um resultado negativo após a volta de Lula à presidência da República. E o Grupo Casas Bahia entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. As dívidas da empresa somam mais de 17 bilhões de reais. O pedido de recuperação judicial ocorre após a empresa registrar um prejuízo de 10 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Ao mesmo tempo, a Casas Bahia também iniciou o fechamento de 298 lojas e a demissão de cerca de 3 mil funcionários. No documento enviado à Comissão de Valores Imobiliários, a companhia afirmou que foi impactada por um ambiente macroeconômico desafiador, marcado por patamares elevados de taxas de juros, restrição de crédito e aumento do custo financeiro. O texto mostra ainda 754 milhões de reais em dívidas trabalhistas e outros 154 milhões em micro e pequenas empresas. Segundo a empresa, o plano de recuperação judicial envolve uma revisão de estrutura operacional, com foco em negócios mais rentáveis e de maior margem, além do alongamento das dívidas. As Casas Bahia disse que pretende manter o funcionamento normal das operações durante o processo, sem interrupção no atendimento aos clientes. E nesse final de semana, um bombardeio no sul do Líbano deixou 11 mortos. Uma dezena de pessoas morreu, entre elas 3 crianças, em bombardeios israelenses no sul do Líbano. O exército israelense afirmou que os ataques são uma resposta a uma grave violação do acordo alcançado em junho por parte do Hezbollah, depois que o movimento islamista realizou investidas na zona de segurança acordada. O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam denunciou a morte de civis e uma escalada que prejudica os esforços para restabelecer a estabilidade no sul do país. O Hezbollah afirmou que os ataques vão receber uma resposta adequada e pediu às autoridades libanesas a abandonar o que considera um humilhante caminho das negociações diretas. A Agência Nacional de Notícias libanesa informou sobre um ataque lançado por aviões de combate inimigos contra uma residência nos arredores da aldeia de Ansar.
Eu estava rezando e de repente aconteceu o bombardeio às 4h30 da madrugada. Ouvíamos aviões no céu, nada mais. Começamos a ligar e a perguntar por toda parte, e soubemos que tinha acontecido um ataque aqui. Outro ataque ocorreu na aldeia de Der Sarani, a cerca de 20 quilômetros de Ansar. Estes são os bombardeios mais mortíferos desde o acordo alcançado em junho para conter as hostilidades entre Israel e o Hezbollah. Ambas as partes devem realizar negociações diretas no início de setembro em Roma. O porta-voz do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste sábado que os bombardeios contra o Hezbollah deveriam impulsionar as conversas e torná-las mais sérias, e não o contrário. O acordo quadro entre Israel e o Líbano, ao qual o Hezbollah se opõe, prevê o desarmamento do movimento xiita, uma retirada gradual das forças israelenses do sul e o envio do exército de Beirute à região, inicialmente em zonas piloto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira bombardear Omã, caso o governo do país tente interferir nas negociações sobre o controle do Estreito de Hormuz. A fala do republicano ocorre após o Irã confirmar no final de semana que vem conversando paralelamente com autoridades de Omã sobre a situação da passagem marítima. E Donald Trump também pediu a redução dos exercícios militares com a Coreia do Sul. A decisão teria sido motivada pelo alto custo das manobras e por enviarem um sinal inadequado à Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a redução dos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, poucas horas antes de seu início nesta segunda-feira. Trump criticou os exercícios por serem caros e por enviarem um sinal totalmente inadequado e hostil à Coreia do Norte, país que, segundo ele, tem se mostrado respeitoso e não ameaçador desde seu retorno ao poder em 2025. Ele acrescentou que já era muito tarde para cancelar as atividades, mas ordenou uma redução significativa. O Ministério da Defesa sul-coreano informou em um breve comunicado que os exercícios estavam acontecendo segundo o planejado. As manobras militares têm duração prevista de 11 dias e são parte do treinamento conjunto para preparar a defesa contra a Coreia do Norte. As manobras vão simular combates contra soldados norte-coreanos, fortalecidos por sua participação na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Coreia do Norte considera os exercícios um ensaio para uma invasão. Em protesto, o país lançou na quarta-feira um míssil balístico sobre o mar do Japão. As altas temperaturas em Cuba têm desafiado os moradores em Havana. A solução é dormir nos telhados ou do lado de fora. Ao cair da noite em Havana, enquanto o Capitólio se destaca contra o pôr do sol, dezenas de cubanos sobem aos telhados em busca de algo cada vez mais difícil de encontrar dentro de suas casas: um pouco de ar fresco para dormir. Com os ventiladores silenciados pelos apagões e pelo calor sufocante do verão, os telhados se tornaram quartos improvisados. Entre caixas d'água, canos e varais de roupa, Alex Mihan chega todas as tardes com seu filho cego para passar a noite sob as estrelas. Desde que os apagões começaram a piorar, um dia viemos para cá e inacreditavelmente conseguimos dormir e dormimos bem. A partir daí, começamos a vir todos os dias e mais pessoas se juntaram a nós. E agora quase todo o prédio vem para cá. O que começou como uma solução temporária acabou se tornando uma rotina compartilhada. O terraço agora funciona como um quarto comunitário, onde cada família tem seu próprio espaço. Já dividimos o local. Meu vizinho da porta ao lado dorme aqui e o outro vizinho dorme ali. A cena se repete em diferentes partes da capital cubana. Entradas de prédios, parques e até mesmo o icônico Malecón recebem pessoas todas as noites que estendem papelão, colchões ou simples lençóis para aproveitar a brisa do mar. Na ilha, com 9,4 milhões de habitantes, a crise energética se agravou este ano, devido à escassez de combustível e aos prolongados cortes de energia, que também afetam o abastecimento de água, o transporte e outros serviços básicos. Realmente no le veo fin
Eu realmente não vejo um fim para isso. Ainda há escassez, ainda há mais problemas. As medidas continuam piorando em alguns aspectos e não estamos fazendo nada para tentar resolver o problema. E não hacemos nada para resolver o problema nós mesmos aqui. Ao amanhecer, os lençóis são guardados novamente e os telhados voltam à sua aparência habitual. Mas para muitos cubanos, dormir ao relento tornou-se uma necessidade diária. Em um país onde os apagões podem durar horas e onde uma boa noite de sono é um luxo cada vez mais raro. Um terremoto deixou 53 vítimas na Indonésia. Nesse final de semana, milhares de desabrigados aguardavam a ajuda do governo. Milhares de desabrigados esperavam por ajuda na Ilha de Flores, no leste da Indonésia. Após um terremoto que matou mais de meia centena de pessoas, feriu dezenas e danificou centenas de casas e edifícios. Um porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres informou que cerca de 5.000 pessoas fugiram de suas casas após o tremor de magnitude 7,7 na manhã de sábado. Os sobreviventes têm necessidades urgentes de barracas, comida, medicamentos, cobertores, camas, esteiras, água potável e geradores elétricos. A Cruz Vermelha Internacional disse no sábado que estão em andamento preparativos para levar ajuda às pessoas em abrigos temporários. O governo enviou 50.000 pacotes de ajuda e a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, ofereceu assistência por meio dos satélites de observação Copérnicos para apoiar as tarefas de busca e resgate. Embora o alerta de tsunami tenha sido suspenso, as autoridades pediram aos moradores para não retornarem aos edifícios danificados, devido ao risco de novas tragédias. Quando vemos os danos, sentimos medo. Agora, toda vez que entramos em casa, ficamos tomados pela ansiedade, porque a estrutura já está rachada e danificada por toda parte. Tenho medo de entrar, então, por enquanto, ficamos do lado de fora. Flores foi atingida em 1992 por um terremoto de magnitude 7,7, que provocou um tsunami e deixou cerca de 2.500 mortos. As autoridades informaram que o epicentro do terremoto de sábado foi perto da costa norte da ilha. O país registra terremotos frequentes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que abrange o Japão, o Sudeste Asiático e a Bacia do Pacífico. E no próximo bloco, mais notícias do Brasil e do mundo. Um acidente entre 2 carretas e 3 veículos de passeio deixou 4 mortos e 6 feridos no interior do Mato Grosso do Sul. Um vídeo registrado por uma câmera instalada em uma carreta mostra o momento em que um carro invade a pista contrária e bate de frente contra a carreta. Na sequência, várias outras colisões acontecem. Uma das carretas explodiu após o acidente. 4 pessoas morreram, 6 pessoas ficaram feridas e 3 delas foram levadas para o Hospital de São Gabriel do Oeste, em estado grave. O trecho onde ocorreu o acidente foi interditado por mais de 10 horas e foi liberado no início da madrugada desta segunda-feira. Pelo menos 10 pessoas morreram após um ônibus tombar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo da Estrela Guia Turismo havia saído de Belo Horizonte em direção a Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos sobreviventes disse que o motorista trafegava em alta velocidade desde o início da viagem e que os passageiros chegaram a reclamar da condução. Ela afirmou que durante a descida da serra, o veículo começou a balançar, tombou e só foi parar quando bateu em uma árvore. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o veículo não estava habilitado para realizar transporte interestadual de passageiros e classificou a viagem como clandestina. O motorista sobreviveu ao acidente. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, afirmou que uma grande operação de socorro e resgate foi mobilizada após o acidente. Ele também lamentou as mortes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o caso envolvendo o carro de Fernando Haddad e uma viatura da Polícia Militar foi uma falsa comunicação de crime. Segundo ele, o petista será ouvido pela Polícia Civil ainda nesta semana.
Segundo o governador do estado, a Polícia Militar analisou 70 câmeras da região e não constatou que houve perseguição ao carro usado por Haddad na zona sul de São Paulo. Tarcísio de Freitas afirmou que as análises mostraram que não houve absolutamente nada e que o caso está sendo apurado com muita responsabilidade. Fernando Haddad, o motorista, deve prestar depoimento nesta semana à Polícia Civil. Tarcísio também rebateu a versão dada pelo petista sobre a viatura que passa pelo hotel. Segundo ele, os agentes envolvidos teriam se juntado a outros colegas para fazer patrulhamento na região. Segundo o Código Penal, a pena prevista a quem comunica a ocorrência de um crime ou uma contravenção sabendo que ela não aconteceu varia de 1 a 6 meses de detenção ou multa. E no próximo bloco, mais notícias do Brasil e do mundo. As autoridades do Congo revelaram hoje que a epidemia de ebola é a mais letal da história do país. Mais de 2.300 pessoas morreram e quase 5.000 casos já foram confirmados. A República Democrática do Congo enfrenta a pior epidemia de ebola de sua história. O balanço atualizado, divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira, aponta que a doença já matou 2.325 pessoas em 4.945 casos confirmados. Os números superam os da epidemia de 2018 a 2020 no leste do país, que deixou 2.299 mortos e 3.381 casos confirmados. A República Democrática do Congo declarou em 15 de maio, com várias semanas de atraso, um surto da doença em áreas do norte e do leste do país, onde a presença do Estado é frágil e as infraestruturas de saúde são precárias. Para o imenso país africano de mais de 100 milhões de habitantes, um dos mais pobres do mundo, a 17ª epidemia de sua história superou sua capacidade de resposta diante do aumento dos casos. O secretário de Assuntos Humanitários da ONU, Tom Fletcher, alertou na semana passada que a epidemia é a que se propaga mais rapidamente já registrada e mata uma pessoa a cada 30 minutos. No momento, não há nenhuma vacina nem tratamento específico disponível para a variante Bundibugyo que provocou a atual epidemia. Milhares de pessoas se reuniram na Lituânia para assistir à corrida de cachorros. O que chamou a atenção foi a raça dos animais que durante décadas foi queridinha da Rainha Elizabeth. Os corgis são parte da história recente da monarquia britânica. Ao longo de seus 70 anos de reinado, a Rainha Elizabeth II teve mais de 30 cães da raça, que se tornaram seus companheiros inseparáveis no Palácio de Buckingham. O sucesso desses cachorrinhos não ficou restrito ao Reino Unido e milhares de pessoas se reuniram em Vilnius, na Lituânia, para assistir a corgis competindo em uma série de corridas e eventos. Este é o maior evento de corgis em que já estivemos. Foi divertido ter essas atividades para os cães participarem e interagirem. O desfile de fantasia foi um espetáculo sem igual. Havia corgi de rei, de dançarina sexy e até de jogador de basquete. Mas o ponto alto mesmo foi a corrida, prova que os cãezinhos mostraram que tamanho não interfere em tempo no cronômetro. Organizo eventos desde a infância, e quando soube que havia corridas de corgis nos Estados Unidos, decidimos experimentar na Lituânia. Achávamos que pouca gente viria, mas esta já é a 5ª corrida e milhares de pessoas comparecem. Assim como na monarquia inglesa, os corgis são realeza em todo lugar. Deus salve a rainha, que ajudou a criar fofuras tão espertas. O clube espanhol Barcelona chegou a um acordo para contratar o meia-campista Rodri, que atualmente joga no Manchester City. O jogador de 30 anos foi campeão da Copa do Mundo com a Espanha e eleito o melhor jogador da competição. Segundo o jornal Marca, o Barcelona vai pagar quase R$500 bilhão para contar com o jogador. O anúncio oficial deve acontecer ainda nesta semana. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo diminuiu a diferença para o líder Palmeiras após vencer o Mirassol e ver o time da Barra Funda perder para o Fluminense. O Fluminense recebeu o líder Palmeiras no Maracanã e venceu de virada. Gustavo Gomes abriu o placar aos 10 minutos de cabeça.
No final do primeiro tempo, Hulk, também de cabeça, empatou. Na segunda etapa, Maurício recebeu livre e colocou o Verdão na frente. 3 minutos depois, Kevin Serna aproveitou um rebote e igualou o marcador. A virada do Fluminense veio com Germancano já nos acréscimos da partida. O São Paulo recebeu o Coritiba e empatou em 1-1. Pablo Maia fez para o tricolor e Thiago Kozer fez para os visitantes. O Flamengo goleou o Mirassol fora de casa. Carrascal recebeu livre dentro da área e abriu o placar. No segundo tempo, Luiz Araújo bateu firme e ampliou. 3 minutos depois, Pedro antecipou a marcação e fez o terceiro. Alguns minutos mais tarde, o Mengão montou um lindo contra-ataque e Pedro fez mais um. O quinto gol saiu dos pés de Samuel Lino. O Mirassol diminuiu com João Vitor de cabeça. Placar final 5-1 para o Flamengo. O Corinthians recebeu o Cruzeiro na Neoquímica Arena e perdeu por 2-1. Bruno Rodrigues abriu o placar para os visitantes após um rebote dentro da área. Aos 13 minutos do segundo tempo, Gustavo Henrique empatou de voleio. A virada da Raposa veio já na parte final da partida. O Anderson fez de cabeça e garantiu os 3 pontos. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com os principais destaques do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.